Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical através das redes sociais. Antes de ler a palavra, esperar os irmãos começarem a entrar, vamos iniciar louvando ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Pai do Senhor, missionária Jéssica. Vou aguardar mais um pouquinho. Esperar os irmãos entrarem. Só mais um momento para darmos início à escola bíblica dominical. Nosso assunto hoje é na carta aos Efésios. Só mais um momento. Pai do Senhor, Paloma, Pai do Senhor, Diaconisa Cicleide, Diaconisa Ivone. Pai do Senhor Jesus. Hoje, como já vínhamos anunciando, nós vamos dar início ao estudo na carta aos Efésios. Nós separamos a carta aos Efésios em 2 tópicos, do 1º ao 3º capítulo e do 4º ao 6º. Durante a semana foi disponibilizado aqui no Instagram da igreja a leitura desses textos, tanto do capítulo 1, do 2, como do 3 de Efésios. E hoje nós vamos entrar nesse assunto, né, sobre a carta aos Efésios. Glória a Deus que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui, mesmo não podendo estar presentes, juntos, na igreja, no templo, mas nós estamos em nossas casas, nos dispondo a aprender mais da palavra do Senhor, a crescermos em graça e em conhecimento. Pela graça dele, que ele nos proporcionou a sua palavra, para que possamos vivê-la. A carta, Pai do Senhor, Viviane, Pai do Senhor, Mai, seja bem-vinda, Deus abençoe. A carta aos Efésios, como muitos já sabem, foi escrita por Paulo. Trata-se de uma carta escrita na prisão. Assim como estudamos Colossenses, estudamos também Filemon, a carta aos Efésios também foi escrita na prisão. E nisso nós podemos ver o quão grande, Pai do Senhor, Jaqueline, seja bem-vinda, quão grande foi o propósito de Deus nas prisões de Paulo. Paulo, através da prisão, mesmo estando preso, pôde escrever e essas cartas alcançar tantas vidas, talvez lugares onde ele nem poderia estar andando normalmente. As cartas, elas chegaram. Então, nisso nós vemos o propósito, a soberania de Deus. E aqui em Efésios, vamos fazer a leitura do capítulo 1, nós vemos a soberania de Deus de uma forma tão linda, tão tremenda. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, Cristina, Pai do Senhor, Ziene. Sejam bem-vindas, Deus abençoe. Pai do Senhor, irmão José Hilton, Deus abençoe. Estamos lendo aqui em Efésios, capítulo 1. Lemos até agora apenas o versículo 1 e 2, onde Paulo ele inicia essa carta com a saudação, né? Falando que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, mais uma vez destacando
que esse posto, quem tinha colocado ele era Deus, não era pela vontade própria dele, não era porque ele tinha se auto-intitulado apóstolo, mas pela vontade de Deus ele estava ali. E ele destina essa carta aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Nós já vimos em Colossenses que nós somos santos, santificados em Cristo. E Paulo traz essa carta, direcionando essa carta, não apenas a carta aos irmãos que estão em Éfeso, mas aos santos e fiéis em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade, versículo 3, eu peço que você me acompanhe em sua casa para que você possa compreender melhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Pai do Senhor, Marina Alva, estamos lendo aqui Efésios 1, do versículo 1 ao 14 que acabamos de ler, nós podemos ver quão gloriosa é a vontade de Deus. Nós podemos ver que na eternidade, Deus, por sua soberana vontade, Ele nos escolheu. Ele nos separou. Ele separou a sua igreja, porque a união minha com você e com os demais irmãos sobre toda a face da terra é a igreja do Senhor. Então, olha que coisa linda. Deus, Ele nos escolheu na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele escolheu a sua igreja. A igreja vitoriosa foi escolhida pelo próprio Deus. E Paulo, ele começa essa carta trazendo essas verdades. Eu fiz algumas anotações aqui. E nesses primeiros versículos ele traz essa verdade aos que estavam em Éfeso, então ao pessoal lá, os efésios, de que eles não precisavam temer, eles não precisavam... Eles não podiam se amoldar aos falsos profetas que rondavam a igreja naquela época. E porque traziam temor, o gnosticismo, na realidade o início do gnosticismo naquela época, ele trazia muito temor em relação às coisas espirituais. Se dizia que para conhecer as verdades referente a Deus, o início do gnosticismo dizia que você tinha que ter experiências sobrenaturais, que era muito perigoso a região espiritual. E Paulo, ele já inicia essa carta dizendo que em Cristo ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E ele começa a dizer que uma dessas bênçãos é que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Nós fomos escolhidos por Ele. E que essa escolha era para que possamos viver de maneira digna
do evangelho dele. Ele diz o que aqui no versículo 4? Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Aonde? Em sua presença. A presença de Deus é algo constante na vida do cristão, então nós devemos buscar santidade e ser irrepreensível todos os dias, porque nós vivemos diante a presença de Deus. A presença de Deus, ela está conosco. No versículo 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Sobre a vontade de Deus, sobre a direção de Deus, na eternidade Deus escolheu a sua igreja. Qual o propósito? Louvar e engrandecer o seu nome. O propósito da igreja é louvar e engrandecer o nome do Senhor, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E Paulo traz essa verdade para a igreja em Éfeso, que eles haviam sido escolhidos com o propósito de louvar o nome do Senhor. Aqui no versículo 14 diz que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Não apenas fomos escolhidos para o louvor da glória do Senhor, mas como também para testemunhar, para anunciar a verdade do evangelho, porque aqueles no qual Deus já escolheu também precisam ser alcançados e nós somos instrumentos para isso. E Paulo vem trazendo essa verdade para os que estavam em Éfeso. E essa verdade era para uma igreja. Podemos ver lá em 1 Timóteo. Peço que os irmãos abram 1 Timóteo, no capítulo 1. Essa igreja de Éfeso também foi pastoreada por Timóteo. E aqui em 1 Timóteo a gente vê que os falsos mestres, eles estavam perturbando a igreja em Éfeso. O propósito de Paulo era desmentir as doutrinas dos falsos mestres e as práticas heréticas, bem como prevenir. Ensinou a doutrina de forma correta para que os líderes e membros da igreja agissem a prática ideal com a igreja. Então é exatamente o que a gente falou anteriormente. Havia falsos mestres, falsas doutrinas rodeando a igreja, e Paulo queria que a igreja tivesse essa convicção. Essa carta ela é tão atual porque essa mesma convicção que Paulo queria que a igreja de Éfeso tivesse é uma convicção que deve arder e bradar em nosso coração. A convicção que nós fomos escolhidos e chamados por Deus, que Deus nos escolheu desde a eternidade, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória, para anunciar o seu evangelho, para anunciar a sua glória, para vivermos de maneira santa e irrepreensível. E em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, aí Paulo fala dessa forma: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. E lá no capítulo 4, do 1 ao 5, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada de ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra e pela oração. Novamente, a gente vê aqui que tudo que Deus fez é bom. Que Deus, através na eternidade, quando Ele nos escolheu, quando Ele nos criou, quando Ele criou as suas obras, Ele traz aqui essa verdade no capítulo 1, que todos aqueles ensinamentos heréticos dos gnósticos, dos falsos mestres, queriam combater tudo aquilo que Deus tinha feito de bom, tudo aquilo no qual o propósito de Deus tinha realizado, e trazia temor. E Deus, através de Paulo aqui, Paulo começa essa carta falando que não haveria temor, que se nós estamos em Cristo, se nós fomos escolhidos por Ele, nós devemos ter uma vida digna
dessa graça que nos alcançou. E Paulo, ele inicia falando das bênçãos espirituais, porém ele chega aqui no versículo 15 e ele começa a orar. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo, nessa oração, ele mostra como ele era íntimo de Deus e como ele queria que os Éfesos eles fossem íntimos de Deus. Paulo, ele fala de uma forma tão íntima: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai. Ele fala de uma forma tão íntima e ele pede de maneira tão linda pelos que estavam em Éfeso. Ele pede para que eles conhecessem o Pai. É como se Paulo dissesse assim: eu quero que vocês sintam o que eu sinto, conheçam da forma que eu tenho visto, da forma que eu tenho andado. E ele pede espírito de sabedoria, revelação no conhecimento de Deus. E como eu acabei de falar, essa carta ela é tão atual para nós, porque essa carta é direcionada à igreja, nós somos igreja do Senhor. Que a nossa oração, ela também seja como essa oração de Paulo, clamando a Deus por sabedoria, revelação, no conhecimento da palavra, no conhecimento daquilo no qual Deus nos tem proporcionado. A palavra do Senhor é um presente de Deus para nossas vidas. Ele pede também, eu acho muito lindo quando Paulo lhe pede para que os olhos dele sejam iluminados. É como se Paulo dissesse assim: Senhor, eu tenho visto as tuas grandezas, eu tenho visto o teu poder e eu quero que os meus irmãos também vejam. Ilumina os olhos dele, abre os olhos deles para que eles possam ver o que eu vejo, para que eles possam sentir o que eu sinto, para que eles possam se alegrar na tua presença, para que eles possam se alegrar e ter uma convicção que foram escolhidos, foram chamados pela tua soberana vontade, para que eles possam ter essa convicção. E ele continua a oração, ele pede que os olhos deles sejam iluminados, pede para que eles conheçam a esperança porque foram chamados, que a esperança deles está em Cristo, a nossa esperança está em Cristo. Lembre-se que essa carta foi escrita para uma igreja e nós somos igreja do Senhor. A nossa esperança está em Cristo. E assim como os que estavam em Éfeso, eles precisavam saber, eles precisavam conhecer a esperança para que foram chamados. Esse conhecimento deve bradar no meu e no seu coração. Nós precisamos clamar ao Senhor para que essa convicção nunca saia do nosso coração e que nós possamos transparecer essa convicção para outras pessoas, porque nós não devemos ser egoístas naquilo que Deus nos deu, nós não podemos ser egoístas naquilo que Deus tem nos proporcionado. Nós precisamos falar, compartilhar, anunciar, testemunhar através de nossos atos, palavras e ações. E Paulo continua orando para que eles pudessem conhecer as riquezas da gloriosa herança, a incomparável grandeza do seu poder. Paulo ora para que eles descansem na segurança do Pai. A nossa segurança está em Deus. Paulo, ele quando fala da segurança que nós temos nele, Paulo começa a falar daquele Cristo que ressuscitou, que não está morto, mas que está vivo. Capítulo 1, versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa convicção. Lembre-se que esses versículos ainda fazem parte da oração de Paulo. E ele começa a clamar a Deus: Senhor, que a tua igreja tenha segurança em ti. Porque tu ressuscitaste dos mortos. Tu tem autoridade nos céus e na terra. Tu tem autoridade sobre o futuro, sobre o tempo. Para que eles pudessem lançar todos os temores em oração. E essa palavra também vem para nós, igreja do Senhor. A nossa segurança não está no que os homens falam, não está na determinação de homens, mas está na palavra do Senhor. A nossa segurança está naquele que tem poder nos céus e na terra, naquele que tem poder sobre autoridades humanas, sobre todas as coisas. Nossa segurança está nas mãos daquele que pode tudo resolver. Então, se vem temores, que nós possamos, assim como Paulo ensina aqui, nesse primeiro capítulo, lançar os nossos temores em oração a Deus. Lançar os nossos temores àquele que tem todo o poder. E é tão lindo pensar. Não esqueça, essa carta animadora, essa carta incentivadora, essa carta cheia de esperança foi escrita por alguém que estava preso. Preso por pregar o evangelho. Por alguém que estava limitado a ir e vir. Mas que não se calou, mas que não se acomodou e não deixou de fazer aquilo no qual Deus tinha lhe mandado fazer. Nós podemos ver aqui duas vertentes, nós podemos ver ensinamentos quanto à nossa convicção e à nossa fé e à nossa constituição como igreja, e ao mesmo tempo nós podemos ver para aquele que estava escrevendo um exemplo do que nós devemos também fazer. Sabemos que todos nós fomos chamados, escolhidos para anunciar a glória do Senhor, para anunciar o louvor da glória do Senhor, para viver para a glória dele. Assim como Paulo, assim como Timóteo, que estava ali à frente da igreja de Éfeso, assim como os irmãos daquela época, nós somos igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Possamos ter essa convicção. Dando continuidade, como havia falado, nós vamos fazer um apanhado dos 3 capítulos. Lembrando que durante a semana, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo de Efésios foi postado aqui na página da igreja. Quem quiser acompanhar depois, é só vir nos posts, está lá os 3 capítulos. São 3 vídeos diferentes com reflexões sobre a EVD que seria dada hoje. Já no capítulo 4, lembrando que a gente está lendo uma carta, então ela foi colocada entre capítulos e versículos para melhor compreensão, porém uma carta a gente lê ela inteira. E Paulo, logo depois de orar, ele começa a falar nessa carta sobre a nova vida em Cristo. Como igreja do Senhor, nós possuímos uma nova vida. Vamos lá. Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus os ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras,
para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Glorificar o nome do Senhor. É muito conhecido esse capítulo de Efésios. Eu li aqui até o versículo 10. Capítulo 2, o versículo 1 ao 10. E essa continuidade que Paulo vem dando nessa carta, ele vem lembrando, olha, vocês, igreja, vocês viviam no reino das trevas, mas eu transportei para o reino de luz. Vocês antes tinham uma vida desgarrada, vocês tinham viver conforme ao príncipe das trevas, ao príncipe potestade do ar. Mas hoje vocês vivem para a minha glória. Vocês foram chamados para anunciar a minha glória. Então o viver de vocês é diferenciado. Vocês estavam espiritualmente mortos, separados de Deus. Mas através de Cristo, Deus nos trouxe vida. Vocês possuem vida. Vida agora, vida no porvir, a certeza da vida eterna. Porque Deus, lá na eternidade, nos escolheu antes da fundação do mundo. E por isso vocês têm uma vida diferente. Vocês têm um viver diferenciado. E isso não é porque vocês são bonzinhos, não. Não é pelas obras de vocês, não. Mas é pela graça de Deus, que enviou Cristo Jesus para morrer no seu lugar, para lhe salvar, para lhe resgatar. E tem uma frase que eu sempre falo, eu li em algum lugar, eu não sei dizer quem foi que falou, mas é muita verdade nessa frase, é um resumão de tudo isso aqui. Nós somos salvos não pelas obras que praticamos, mas porque somos salvos, nós realizamos boas obras. É o que diz aqui no versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, o qual Deus preparou antes para nós praticarmos. Aquele Deus que nos chamou lá na eternidade, antes do começo de tudo, antes da fundação do mundo, Ele nos preparou as boas obras que iremos realizar. Então não é porque eu sou boazinha não, porque você é bonzinho não, porque você é caridoso não, mas é porque Deus te salvou. E essa salvação, Ele também preparou boas obras para você realizar. Este é o teu diferencial, essa é a nova vida que Cristo te garante. Essa é a nova vida que a igreja do Senhor tem em Cristo Jesus. Dando continuidade do versículo 11, vamos lá. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimentos e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Isso é graça. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Versículo 19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Para você ver a importância de ser igreja. Ser igreja é ser membro da família de Deus. Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Toda essa carta
nós vemos Deus falando com sua igreja, Deus falando conosco. Ele fala que Ele nos escolheu, Ele fala que Ele nos chamou, Ele fala que há um propósito nesse chamado, que é glorificar o nome dEle. Ele fala, através da oração de Paulo, a necessidade que nós temos de clamar a Deus por conhecimento, por entendimento da sua vontade, para que possamos viver de acordo com o seu querer, para que possamos realizar aquilo que Ele quer realizar através de nossa vida como igreja do Senhor. E Ele começa a falar aqui da nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele faz nos lembrar quem éramos e quem Deus nos fez ser hoje, para a glória dEle, porque tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que realizamos deve ser feito para a glória do Senhor. Lembra que nós lemos lá em Colossenses? Tudo que fazemos deve ser feito como ao Senhor e não aos homens. Nós somos igreja dEle, nós somos guiados por Ele, nós fomos feitos por Ele, para a glória dEle. Como Jéssica colocou aqui, é um intensivão em Efésios, porque nós vamos dar aula em Efésios nesses 2 domingos e vamos dar continuidade no capítulo 3, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Temos tempo. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, que se eu não souber, eu procuro resposta para os universitários. Capítulo 3, eu preciso que você abra a sua Bíblia em Efésios 3. E eu espero que vocês estejam entendendo. A carta, ela inicia trazendo essa verdade para os que estavam em Éfeso, do chamamento deles, Deus que havia os escolhido, que eles não tinham necessidade de temer as coisas espirituais. Lembra que a igreja estava sendo atacada por ensino de falsos mestres e que alguns poderiam até estar temerosos, mas ele começa a trazer essa carta trazendo muita convicção, para que a igreja tenha essa convicção em Cristo. E ele vai trazendo também que a igreja, ela em Cristo, ela tem uma nova vida, e ele vai trazendo essas verdades de forma a animar, a reanimar, a fortalecer a igreja do Senhor, para que ela possa cumprir o seu propósito. Capítulo 3. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Sabemos que Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. A ele foi dada essa missão de anunciar o plano de Deus aos gentios, a todos aqueles que não eram judeus. E esse mistério que no Antigo Testamento não havia sido revelado, como fala aqui no versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito. Eu tive conversando muito com a missionária Jéssica essa semana e a gente começou a ver passagens do Antigo Testamento que, de fato, trazem essa verdade. Esse mistério é algo que sempre existiu no coração de Deus, mas que ele não tinha sido falado tão claramente lá no Velho Testamento. A gente pode ver Gênesis 12, quando Deus ele traz a promessa a Abraão. Gênesis 12, vamos lá. O ventilador está bem aqui do lado, fica... Vamos lá. Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Paulo quer falar aqui justamente desse mistério
que ele sempre existiu, essa realidade que sempre existiu, mas que Deus trouxe a ele como missão de anunciar aos gentios, que é justamente que em Cristo não há judeu, não há gentil, não há grego, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo, nós somos igreja do Senhor. Podemos ver também em Isaías 9, quando ele começa a falar, a realidade é que os profetas eles viram aspectos, gente, eu anotei aqui, que eu ia esquecer. Os profetas, eles viram aspectos da primeira e da segunda vinda de Cristo, mas não a era da igreja que os separaria. Então, essa verdade, ela sempre existiu, mas ela veio ser revelada e Deus escolheu a Paulo para anunciar aos gentios a verdade do evangelho. O evangelho que ele faz convergir em Cristo todas as coisas. O evangelho que ele alcança a judeus, gregos, gentios, a quer quem seja, a quem Deus o chamou, a quem Deus escolheu, o evangelho alcança. E ele começa a falar desse mistério, esse mistério no qual Deus escolheu para anunciar, era que Deus não era só Deus de judeus, Deus também era Deus de gentios, Deus era Deus de todos, que os judeus tinham muita, como é que eu posso dizer, eles tinham muita resistência quanto a isso. Mas aqui ele fala que tanto judeus e gentios são co-herdeiros da igreja de Cristo. Esse era o grande mistério. Vamos dar continuidade. Vamos ler aqui o versículo 10 do capítulo 3. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, olha o vento levando minha folha, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Aleluias. E ele continua, portanto peço-lhe que não desanime, por causa das minhas tribulações em favor de vós, pois elas são uma glória para vocês. Porque a igreja, ela sabia que Paulo estava preso. E a igreja, ele ouviu falar de como a igreja se procedia, e a igreja se entristecia pelo fato de Paulo estar preso. E ele diz assim, não é para vocês desanimar, vocês têm motivo de sobra para se alegrar. Vocês foram escolhidos por Deus, vocês têm uma nova vida em Cristo. Cristo revela através da minha pessoa para vocês a revelação desse mistério que a outrora estava escondido, que estava de forma oculta, mas ele revela que ele é Deus de todos, que ele alcança todos, aqueles quais ele chamou. E não tem motivo para vocês desanimar. Pensem que a minha prisão aqui, ela tem um peso de glória para vocês. E de fato, como a gente iniciou falando, as prisões de Paulo estava preso, limitado, mas Deus usou muito Paulo na prisão. As cartas de Paulo atingiam lugares onde talvez ele não conseguisse caminhar por tantos lugares. E as cartas dele alcançou esses lugares, porque fazia parte dos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, às vezes, a gente não compreende no momento. Mas lá na frente, Deus nos faz conhecer e entender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E Paulo, ele tinha essa convicção dos propósitos de Deus para a sua vida. Ele tinha convicção que ele foi chamado pela vontade de Deus. E ele sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Independente da situação que ele estava, a vontade de Deus é agradável. Ele dentro de uma prisão e tem essa convicção. Vamos lá, dar continuidade, senão a gente não consegue terminar. Capítulo 3, versículo 14. Por essa razão me ponho de joelho diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele o fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós.
A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Depois de falar todas essas grandes revelações, Paulo ele ora de forma especial pelos que estavam em Efésios. Ele ora pela igreja do Senhor. Olha como ele conclui aqui. A ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, que possamos glorificar o nome do Senhor, porque essa é a missão da igreja, seja dentro de casa, seja dentro do templo, seja andando na rua, aonde nós estivermos, nós somos igreja do Senhor, escolhidos por Deus desde a fundação, muito antes da fundação do mundo, pela determinação de Deus. Nós somos aqueles a qual fomos resgatados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz, não por mérito próprio, mas por graça, porque Cristo nos alcançou. Depois de Paulo falar todas essas revelações, que com Cristo não há distinção de pessoas, que ele é Deus e ele é Senhor, tanto de judeus como de gentios, de todos. Judeus e gentios são co-herdeiros na igreja de Cristo. Ele ora pedindo a força do Espírito Santo pela igreja. Ele ora para que a igreja ela esteja firmada na habitação de Cristo, na compreensão do amor, no entendimento, na plenitude de Deus. Ele ora para que a igreja esteja arraigada, firme, constante no Senhor. Nós vimos isso em Colossenses. A necessidade da igreja estar firmada na rocha, dela estar firme nos propósitos do Senhor. A carta aos Efésios é uma carta muito linda e ela traz verdades bíblicas, verdades de bases doutrinárias mesmo para a nossa vida cristã, bases na qual nós devemos lembrarmos e relembrarmos dia após dia, porque nós temos a tendência de esquecer. Nós temos a tendência de relevar, nós temos a tendência de relaxar, mas a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória o que nos traz esperança. Eu praticamente falo isso todo dia pro meu coração. Rafa, tu precisa trazer à memória os feitos do Senhor, porque o que de fato traz esperança ao nosso coração, senão o que está escrito na palavra? O que nos traz esperança, senão as promessas de Deus para a nossa vida, senão os ensinamentos de Deus para que possamos andar de maneira correta? Nós não chegamos à plenitude da santificação, mas nós vivemos a vida dia a dia buscando a santificação em Deus, porque nós sabemos que Ele tem feito uma obra na nossa vida. Ele tem feito uma obra na vida da igreja. E no dia certo, essa obra sendo concluída, nós iremos encontrar com o Altíssimo. E nós devemos, como igreja, estarmos debaixo da potente mão de Deus. E estar debaixo da potente mão de Deus é estar debaixo dos seus mandamentos, estar debaixo das suas ordenanças, estar debaixo daquilo que Ele tem preparado para nós. E aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas, Ele deixou aqui, na sua palavra. Esses capítulos de 1 a 3 de Efésios, nós vemos essas verdades sendo expostas à igreja de Éfeso. Nós vemos essas verdades sendo expostas à igreja em geral, a nós como igreja do Senhor. Que essa convicção ela venha bradar em nosso coração e que nada venha abalar nossa fé. Que nós venhamos estar firmados na palavra de Deus, para que passando ventos de doutrina, ventos de heresias, ventos, seja eles qual for, nós não venhamos ser abalados, nós não venhamos ser derrubados, porque estando firme na rocha que é Cristo, tendo a convicção de que Ele nos chamou, nos escolheu com um propósito, nós não seremos atingidos, nós venceremos. Aliás, nós já somos nele mais do que vencedores. Nada pode abalar a nossa fé. Em Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em nós basta ter a confiança, a fé, a convicção nessas verdades no qual Ele já nos prometeu. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês possam ter compreendido um pouco do que essa carta ela traz a nós nos dias de hoje como igreja do Senhor. E no próximo domingo nós queremos trazer aqui, se Deus assim nos permitir, o capítulo do 4 ao 6. Durante a semana haverá a leitura desses capítulos para que possamos compreender melhor aquilo que Deus quer falar conosco. Também peço que os irmãos leiam e releiam em casa, para que Deus possa
aplicar em nosso coração aquilo que Ele deseja e que nós possamos tomar posse dessa palavra e dizer: Senhor, me ajuda a ser verdadeiramente a igreja que Tu queres, a igreja que Tu criastes, a igreja que Tu formastes, para o louvor da Tua glória. Deus abençoe a todos, a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Grata a Ele por esse momento que nós tivemos aqui. Grata a Ele pela vida de cada um de vocês que se dispuseram a aprender mais dEle, a crescer em graça e em conhecimento. Que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. E até mais tarde tem culto, viu, minha gente? Às 18h30, a missionária Jéssica vai trazer a mensagem essa noite. E eu já lhe convido, às 18h30 aqui na página da igreja, nós vamos estar cultuando ao Senhor. Deus abençoe.